Bom, primeiramente queria aí reiterar o agradecimento, né, do professor Bulhões à banca, né, pelo aceite. Obrigado, Sandra, obrigada, Thiago. E obrigada também a todo mundo que está aí. Meu nome é Beatriz e meu trabalho é intitulado Dinâmica de Praia na Restinga da Praia do Pecado, em Macaé, Rio de Janeiro. Bom, eu vou começar aqui agora. Primeiro eu trouxe um slide aí, né, fazendo a visão geral do que foi apresentado no trabalho, né, as principais seções, introdução, objetivos, justificativa, área de estudo, enfim. Bom, na minha introdução eu começo falando sobre a dinamicidade dos ambientes costeiros, né? Eles são marcados por constantes interações entre clima, relevo, oceano e do transporte de sedimento e erosão e deposição decorrentes desses processos, né? A gente sabe que as orlas marítimas, elas possuem grande interesse social, cultural e econômico também, e isso acaba tornando esse espaço sujeito a tensões socioambientais, né? Ainda mais com a difusão do pensamento mercantil e de dominação da natureza, de uso dos recursos naturais, enfim. Em Macaé, como em qualquer município litorâneo, né, teve a expansão de sua urbanização despressurizada, né, em direção ao litoral, e isso implicou, né, em construções próximas ao perfil ativo da praia, o que acaba trazendo riscos, né, como desabamento, destruição durante tempestades, por exemplo, né. A gente pode observar nessa foto, né, do ano de 2012, acho que foi em março de 2012, né, se não me engano, um evento desses levou abaixo parte da orla da Praia dos Cavaleiros, né, que fica no mesmo arco praial da minha área de estudo. Então, assim, o conhecimento da dinâmica praial ele é de bastante interesse social, principalmente porque abre portas, né, para diagnósticos de problemas que acometem esse ambiente, né? E é nessa perspectiva que se dá o monitoramento dos perfis de praia, né, para avaliar o comportamento morfodinâmico do litoral. Então, meu objetivo geral foi fazer a caracterização, né, da dinâmica morfológica desse trecho localizado na Restinga da Praia do Pecado, através do monitoramento morfodinâmico. E como objetivos específicos, procurei determinar a variabilidade volumétrica, né, do perfil emerso da praia, e por esse monitoramento periódico, também determinei o padrão morfodinâmico, né, existente e contribuí com os dados quantitativos, né, análise do meio físico. Então, o que foi analisado, né, no trabalho, pelo ponto de vista geomorfológico, resgata a importância da preservação dos ambientes costeiros, né, porque além de cooperar com a manutenção da biodiversidade, a vegetação e a zona costeira possuem um papel muito importante na proteção do litoral, né, prevenindo inundações, erosão costeira, intrusão salina e principalmente contra tempestades, né. E aí o monitoramento regular na zona costeira vai fornecer dados, né, que permitem o reconhecimento da dinâmica e a variação morfológica, né, dentro de uma determinada temporalidade. Minha área de estudo, né, se localiza na porção de praia, né, ao longo da faixa de areia que abrange a Restinga da Praia do Pecado, ao sul do município de Macaé, que por sua vez está localizado no litoral do Rio de Janeiro, né? E dessa forma ele se orienta, para o litoral de forma que o expõe a tempestade, né? Vindo de sudeste e sudeste, e também sofre a influência do anticiclone subtropical Atlântico Sul, né? Durante o ano inteiro. E com o clima de ondas, né, o regime de ondas marcado pela interação dos sistemas de alta pressão e baixa pressão com os ventos locais. A Restinga
Ela compõe o complexo de restingas do delta do Rio Paraíba do Sul, né? Ela compõe a restinga de Jurubatiba, e possui uma área de cerca de 163 mil quilômetros quadrados, né? Dentro de um espaço urbano que é totalmente adensado e também um dos mais nobres, né? Da malha urbana em Macaé. Quanto às minhas bases conceituais, elas foram divididas em 3 temáticas, né? A primeira trata da caracterização e da definição dos ecossistemas costeiros, sua vegetação e da restinga, né? E eu trouxe pela perspectiva de Angulo, Lamego e Cerqueira, e também tendo em mente sempre de que esses ecossistemas costeiros, eles são ambientes extremamente dinâmicos, que sofrem processos terrestres, né? Como eu já falei, oceânicos, atmosféricos, e que estão sendo transformados continuamente, né? E em períodos muito curtos também, e exerce papel vital no desenvolvimento, na reprodução das espécies, por ser uma região de transição ecológica, né? E também onde a restinga possui papel vital também na estabilização do substrato, né? Contra a ação de agentes erosivos como o vento. Então, assim, é importante lembrar que essas áreas também são definidas como áreas de produção permanente, né? E que não devem sofrer intervenções antropogênicas e muito menos servir à especulação imobiliária, né? Então, assim, eu também trago o sistema praia-duna, né? Porque se tem uma preocupação com as formas e com as tipologias que são atribuídas ao perfil de praia dentro desse sistema praial, né? Até porque a movimentação dos sedimentos entre a antepraia e a praia, né, como pode ser vista aí nessa figura, que vai contribuir para definir o caráter morfodinâmico, né, desse sistema praial, dependendo aí da magnitude, da frequência das ondas, né, e das formas que vão ser derivadas desse processo. E aí vão se dar essas terminologias, né, que a gente pode identificar nessa imagem. A retropraia, ela se configura como o limite superior do perfil, né, e indo em direção ao mar se apresentam essas superfícies que podem ser horizontais ou subhorizontais, que são denominadas bermas, pode ser de tempestade, vegetadas ou não. E seguindo aí à frente, né, a linha de costa, que é a referência para o que se encontra à sua retaguarda, e o que se encontra à sua frente, que no caso é a face da praia, né, que é uma zona de espraiamento e de refluxo das ondas, né. E a antepraia, que é a parte submersa do perfil e onde estão contidas as zonas de surf e arrebentação. A zona de surf, ela tem a profundidade do leito reduzida, né, e é onde há um aumento das beltês, né, do encurvamento da onda, até levá-las à ruptura, né, e ao consequente espraiamento diante da face da praia. E aí, durante esse processo, podem ser desenvolvidos bancos de areia e outras formas que vão definir o estado morfodinâmico, né. E, por último, a zona de arrebentação, que é onde o perfil já começa a se tornar mais retilíneo, até se juntar à plataforma continental interna, né. É importante lembrar que o perfil de praia é o nome que se dá a esse corte transversal, né, que se estende da praia, né, na base da duna frontal, em direção à plataforma continental interna, ou seja, abriga todas essas feições, né, submersas e emersas. E também são levadas em conta, né, características como altura, largura, declividade e volume de sedimentos. E a terceira temática que eu trouxe, né, trata da morfodinâmica de praias, né, que é uma abordagem para entender as interações entre as formas e os processos, né, decorrentes da quebra de ondas no leito em uma determinada escala espacial e também temporal, né? E é essa interação entre todos esses processos hidrodinâmicos, morfodinâmicos, que vai tender a manter um equilíbrio em todo o sistema praial.
né? E essa abordagem ela vai derivar do Instituto de Estudos Costeiros, né, de Louisiana, das pesquisas que foram feitas ao longo da costa australiana, né? E essas pesquisas elas resultaram na elaboração de modelos conceituais. E aí esses modelos eles vão buscar caracterizar os estados modais de praia e a evolução desses estados a curto prazo, né? O modelo que recebe grande destaque de utilização ao longo no mundo inteiro é o de Wright-Short, de 1984, e nesse modelo são adotados termos quantitativos, né, ou parâmetros adimensionais, para descrever a variação de volume, hidrodinâmica, processos de transporte de sedimentos, né, e aqui eu vou dar um destaque para o parâmetro ômega, que é utilizado por Wright-Short na classificação morfodinâmica, e o parâmetro delta, que vai ser proposto por Mir mais tarde, né, a fim de permitir uma distinção mais razoável entre os diferentes estados modais de praia, né, inclusive os intermediários. Quanto ao estado modal de uma praia, ele é um estado morfológico, né, que é manifestado dentro dos ciclos de erosão e acreção de areias, de acordo com as mudanças, né, de altura, período de ondas, né, do clima de ondas local e dos parâmetros que os sedimentos vão apresentar. Essa classificação de Wright-Short de 1984 vai elencar 6 estados morfodinâmicos, né, que têm morfologias únicas e bem definidas na costa, sendo 2 extremos, né, o refletivo e dissipativo, o refletivo quando a energia das ondas é refletida na face da praia, né, de forma mais abrupta, por assim dizer, devido a características morfológicas, né, como, por exemplo, uma declividade mais acentuada da face da praia, que tende a ser mais inclinada, né. E o dissipativo quando essa energia é dissipada a partir da zona de arrebentação, e aí há um desenvolvimento maior, né, de uma zona de surf mais plana, que permite essa dissipação, né. E os outros 4 estados, eles são definidos dentro de um padrão intermediário, né, que possui tanto esses elementos refletivos quanto os elementos dissipativos, né, e aí são esses que eu trouxe aí: terraço de baixa-mar, bancos transversais, banco e praia de cúspides e banco e calha longitudinal. A pesquisa em si, ela teve caráter descritivo, né? O método de coletas utilizado foi levantamento de campo, né? E em seguida, em conjunto, foi feita a análise e o processamento dos dados em laboratório para, assim, se chegar aos resultados. E aí eu trouxe esse mapa com um detalhamento das 3 posições de monitoramento, né, localizadas ao longo da extensão da restinga da Praia do Pecado, né, e onde foram realizados os perfis topográficos transversais à costa, né. Esse imaginamento foi feito com o uso de ARP, né, aeronave remotamente pilotada, e foram levantados 11 perfis para cada posição, entre os anos de 2019 a 2021. Para cada perfil desse também foram registradas informações observacionais, né, como altura, período de ondas, tempo de espraiamento e refluxo de ondas, né. E outra coisa também que é importante de mencionar é que a frequência, né, a campo não foi esperada, em virtude da pandemia do Covid, né. A ideia inicial era fazer um levantamento mensal no intervalo de 12 meses, só que não foi possível se concretizar, né. E aí eu trouxe um mosaico ilustrativo, né, que traz aí os equipamentos que foram utilizados para realizar os levantamentos de campo, né. A mostra o nível óptico, B, a régua graduada, C,
e D trazem a estação total e o prisma de reflexão, né, posicionados no perfil. Ao final da etapa dos levantamentos, começou a etapa de análise laboratorial, né, e eu trouxe um mosaico ilustrativo para mostrar essa etapa. A se tem as amostras após secagem, né, na estufa. B, quando se deu, né, o quarteamento das amostras para randomização, né, o nome disso é quarteador tipo Jones. C, mostra o jogo de peneiras, né, intervalados, né, de diferentes tamanhos, no agitador eletromagnético. E D foi a etapa de pesagem, né, da fração que ficou retida em cada uma dessas peneiras, né. Ao final desse processo, os dados foram processados, né, estatisticamente, com a ajuda de programas como o GradStat7, né, que é uma planilha eletrônica onde se permite extrair uma análise das partículas, dos grãos, e essa informação é importante para investigar a granulometria, né? E a granulometria vai ser o principal dado de entrada do Coastal MD, que é um programa elaborado pelo professor Silvio Oliveira, né? Que permite fazer o cálculo de forma automatizada dos parâmetros adimensionais para assim, então, ser realizada a classificação morfodinâmica. E aí eu trago os resultados, né? Foram feitas as sobreposições dos perfis em cada ponto, né? Determinada a variabilidade do estoque sedimentar também. Os resultados de todas essas etapas, né? Permitiram elaborar esses 3 gráficos, né? P1, P2 e P3. De uma forma geral, aqui as sobreposições dos perfis, né, permitem observar a variabilidade entre os próprios levantamentos ao longo do período de tempo abrangido, né, pelos levantamentos de campo. É possível também observar a morfologia, né, em geral costumou apresentar uma transição suave entre o pós-praia e a face da praia, né, com exceção do perfil 3, onde a tendência foi sempre de maior escarpamento da base, né? Aí eu trago aqui individualmente a sobreposição do perfil 1 com o gráfico de variação volumétrica dos levantamentos. O P1, em geral, apresentou maior sedimentação, né, e uma tendência à redução dos volumes, com exceção entre as 2 primeiras medições, né, vale destacar, em outubro e novembro de 2019, que apresentaram a maior variação positiva entre todos os levantamentos, né? Foi um percentual de 36,27%, se não me engano. Também dá para ver uma expressiva erosão em abril de 2021, né? Entre o período de 6 dias, né? E o que aconteceu nesse período de 6 dias foi que passou uma ressaca, passou uma tempestade no litoral da região, e aí, né, resultou numa forte ressaca, e esse movimento aí também foi verificado nos outros pontos, né, claramente. O ponto 2, ele mostrou maior estabilidade, né, e pouca variação da largura da praia, apresentou valores bem próximos em termos de variação, tanto em períodos de acreção quanto em períodos de erosão de sedimentos. Demonstrou grande aporte em agosto de 2020, e também perda considerável, né, proveniente da tempestade, da ressaca. Mas ao final ele demonstrou a recuperação do volume total, né, que ele perdeu. O perfil 3, ele diverge um pouco, né, nas características em sua superfície. Ele tem uma menor
distância entre a berma vegetada e a face da praia, e isso dá para ver pela imagem aérea. E a face da praia, né, geralmente possuía maior declividade que os outros pontos. A gente conseguia observar bastante isso em campo. Quanto à variação volumétrica, ele também não obteve variações significativas, né, apresentou uma tendência à estabilidade, sem grandes perdas, sem grandes acréscimos de sedimentos. Com a tempestade de abril de 2021, ele não sofreu tanto quanto nos os outros pontos, né? Os outros pontos perderam uma quantidade aí que variou de 14% a 15%, e aqui ela nem foi a maior baixa verificada. A maior baixa verificada foi em fevereiro, né, de 2020. E aí, as estatísticas das amostras que foram processadas também indicaram uma ocorrência de areias médias, né, de moderadamente bem selecionadas a bem selecionadas, e de forma simétrica a grosseira. E como já dito anteriormente, os dados observados em campo, em laboratório, foram automatizados no programa COSTOL-MD, e isso possibilitou a obtenção de valores conhecidos, né, para cada parâmetro adimensional e também para as variáveis que são determinantes nessa classificação morfodinâmica, né? Desculpa, eu não passei a... E isso está expresso nos quadros que eu vou mostrar a seguir, né? De uma forma geral, os valores encontrados para esses parâmetros, parâmetro ômega e o parâmetro delta, vão indicar uma preponderância do estado refletivo e do estado intermediário, né? Mas também é possível observar pontos fora da curva, né? Por assim dizer. No perfil 1, especificamente no mês de setembro de 2020, né? Desculpa. Quando as condições morfodinâmicas, né, associadas ao parâmetro delta vão indicar um estado de dissipação, né, no trecho em questão, apesar da sua evolução temporal mostrar que há essa oscilação, né, entre estado intermediário e estado refletivo, né, que ela domina. E isso que eu falei pode ser observado na foto em questão, né? Essa foto é referente a esse mesmo dia, né, 14 de setembro de 2020, e é possível observar, né, uma zona de surf bem desenvolvida, né, a dissipação das ondas, e todas essas características morfológicas vão bater, né, com o estado dissipativo. Aqui eu trouxe imagens comparativas desse mesmo ponto, o P1, nos dias 20 e 26 de abril, né? O de cima é dia 20 e a figura abaixo é do dia 26. E é possível observar, né, após a passagem da tempestade, um grande escarpamento, né, na base da berma. Trouxe aqui os quadros referentes ao perfil 2 e ao perfil 3 também, né? O P2 apresentou uma tendência ao equilíbrio também entre o estado intermediário e refletivo, com o valor de delta entre 1,4 e 1,85, né? Esses valores indicaram a ocorrência de terraço de baixa mar por 2 meses consecutivos, né? Trazendo essa distinção e essa caracterização entre os estados intermediários. No que diz respeito ao perfil 3, ficou evidente a predominância, né, da variação do valor de ômega correspondente ao estado refletivo. E, em consequência, a gente pode observar isso em campo também, praticamente não há desenvolvimento de uma zona de surf, e as ondas arrebentam frente à face da praia com uma velocidade muito maior, né, uma energia muito maior.
Eu trouxe essas imagens aqui também que mostram os 3 pontos de monitoramento no ápice da energia das ondas, né, durante a passagem da tempestade subtropical. E dá para ver, né, em todas elas um acentuado escarpamento, né, das bermas vegetadas e também uma tendência à inclinação da face da praia. Características essas que vão corresponder e corresponderam novamente, né, ao padrão morfodinâmico refletivo, né, que foi verificado no período em questão. Ou seja, ao final disso tudo, eu trago que os parâmetros observacionais e os resultados granulométricos que foram levantados vão corroborar com a classificação morfodinâmica, né, que se deu nos 3 pontos de monitoramento que foram observados. E aí, já pulando para as considerações finais, agora de verdade, né, eu considero que foi possível confirmar as informações, né, já publicadas acerca desse comportamento morfodinâmico do litoral de Macaé, né, mas dessa vez com enfoque nesse trecho aí de praia que eu trouxe, que é praticamente, né, permanece inalterado, sim, pelo homem, né, que é a frente à restinga da Praia do Pecado, que vai indicar um padrão morfodinâmico intermediário refletivo, e isso também é bem marcante já visualmente, né, ou seja, já era esperado, mesmo com essas adversidades aí da descontinuidade dos levantamentos, né, por conta da pandemia. Eu trago também que o primeiro ponto apresentou uma predisposição a perder sedimentos, né, porém, como é um local onde ainda não se deu nenhum tipo de ocupação e a vegetação preservada, não se configura necessariamente como um problema, né? Os outros 2 pontos vão seguir uma linha de estabilidade volumétrica, o que é um indicativo da tendência da linha de costa em se restabelecer após perturbações, né? Ou seja, de se ajustar ao seu equilíbrio dinâmico, por assim dizer, né? Entre períodos de acreção e erosão. Vale também ressaltar a importância, né, em conhecer tais aspectos, tais características, a fim de fundamentar a preservação desses ambientes naturais, né, dos ambientes naturais costeiros, em contraponto às intervenções antrópicas e à especulação imobiliária. Então, assim, nesse caso, a restinga da Praia do Pecado, como ecossistema, é muito importante para a manutenção do equilíbrio, né, desse sistema praial, do trecho em questão, né, e também fica clara a necessidade desse conhecimento como subsídio técnico, né, às ações de gerenciamento, né, costeiro integrado, né, para uma gestão costeira possível. Para uma gestão costeira por um viés sustentável, né, de proteção das áreas costeiras, né. E também possibilitou, né, a cooperar nos estudos sobre o litoral de Macaé, né, ao final disso tudo, além de somar forças, né, inflamar uma reivindicação popular que existe já há bastante tempo, desde a década de 90, na comunidade local, que é a implementação do Parque Natural da Restinga da Praia do Pecado, né, com a visão de preservar, né, a natureza, fomentar pesquisas científicas e atividade voltada para a educação ambiental. E é isso, aqui eu trago as minhas referências, né? E meu muito obrigada.